Imagine uma fornalha tão ardente que os soldados responsáveis por alimentá-la caíram mortos apenas pela proximidade das chamas. Agora imagine 3 homens sendo lançados ali dentro, amarrados, condenados à incineração instantânea. O rei observa da sua plataforma dourada, satisfeito com o espetáculo do poder absoluto. Mas então, algo impossível acontece. Não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Pergunta o rei Nabucodonosor. Atônito: sim, ó rei, respondem seus conselheiros, mas estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, sem nenhum ferimento, e o quarto tem a aparência de um filho dos deuses. Este é um dos momentos mais perturbadores e poderosos de toda a Escritura. Não estamos falando de uma metáfora poética ou uma lenda distante. Estamos diante de um evento que desafiou todas as leis da física, da biologia e da morte. 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram sentenciados à execução mais brutal por se recusarem a adorar uma estátua de ouro de 27 metros de altura. Mas dentro daquele inferno literal, uma quarta presença se manifestou. Quem era esse quarto homem? Por que ele apareceu justamente naquele momento? E o que essa aparição misteriosa revela sobre as forças invisíveis que operam quando a fé é levada até o limite da própria vida? Durante séculos, teólogos, rabinos e estudiosos debateram a identidade dessa figura. Alguns dizem ser um anjo, outros afirmam ser uma teofania, menos uma manifestação direta de Deus. Mas há uma interpretação ainda mais profunda, mais perturbadora. Essa presença no fogo não estava apenas protegendo 3 homens, ela estava revelando um mistério sobre a própria natureza do divino e sua relação com o sofrimento humano. A história acontece na Babilônia, império do ouro e da opressão. Daniel 3 registra esse evento com detalhes impressionantes. O calor foi aumentado 7 vezes. As cordas que prendiam os jovens se queimaram, mas os cabelos deles não chamuscaram. Quando saíram, nem sequer cheiravam a fumaça. Isso não foi sobrevivência. Menos foi transcendência. Mas o que poucos percebem é que esse episódio não é apenas sobre um milagre. É sobre uma revelação que atravessa o tempo. Há uma presença que entra nas fornalhas da vida conosco. E essa presença muda tudo. O que você acha que esse quarto homem representa? Um anjo protetor ou algo muito maior? Deixe seu comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a continuação dessa revelação explosiva. Dê seu like se você quer descobrir quem realmente estava naquele fogo. No próximo capítulo, o pergaminho é aberto. Vamos mergulhar no contexto histórico que tornou esse milagre não apenas possível, mas necessário. Para entender quem era o quarto homem, precisamos primeiro compreender o palco onde esse drama cósmico se desenrolou. Estamos no ano 580 A. Código. No coração da Babilônia, menos a maior potência militar e cultural do mundo antigo. Nabucodonosor II havia conquistado Jerusalém, destruído o Templo de Salomão e levado os melhores jovens hebreus como cativos de elite. Entre esses jovens estavam Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, rebatizados pelo império com nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa mudança de nome não era casual, era uma estratégia de dominação cultural. Apagar a identidade hebraica e reconstruí-los como servos do império. Mas algo neles resistia, algo mais profundo que a doutrinação. A planície de Dura, onde a estátua foi erguida, era um teatro político. Nabucodonosor havia convocado sátrapas, prefeitos, governadores, juízes e oficiais de todas as províncias para uma cerimônia de unificação imperial. Quando a música soasse menos a harpa, a lira, a cítara, a sambuca, o saltério e toda espécie de instrumentos, todos deveriam se prostrar diante da imagem de ouro. Recusar era traição. Traição era morte. O texto de Daniel 3 é meticuloso ao descrever os detalhes. Ao estatual, tinhal, 60 côvados de altural e 6 de largura, a menos aproximadamente 27 metros de altura. O número 6 repetido é significativo na numerologia babilônica, o número da imperfeição humana
tentando alcançar o divino. Era uma declaração de guerra espiritual. Nosso Desamparador é maior que o Deus de vocês. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego conheciam o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Eles não estavam sendo teimosos. Estavam sendo fiéis a uma aliança que transcendia a vida física. Quando confrontados, sua resposta foi devastadora em sua simplicidade. Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, pode nos livrar da fornalha. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. O número 7, menos perfeição, completude. Nabucodonosor queria uma execução perfeita. Um exemplo aterrorizante. Os soldados mais valentes foram escolhidos. As cordas foram apertadas. O calor era tão intenso que os executores morreram antes mesmo de cumprir a ordem. E os 3 foram lançados. Mas então, o impossível. Nabucodonosor se levantou, assombrado. Não vi 4 homens soltos, andando no meio do fogo, sem sofrer nenhum dano. O rei pagão reconheceu algo que seus próprios sacerdotes não conseguiram explicar. Uma presença divina havia invadido o território da morte. Você percebe o padrão? Deus não impediu a fornalha, menos ele entrou nela. O que isso revela sobre a natureza do divino diante do sofrimento? Comente sua interpretação. Se inscreva para descobrir a identidade dessa presença misteriosa. Dê like se essa história está mexendo com você. Próximo capítulo: O Segredo Revelado. A interpretação que muda tudo sobre quem realmente estava naquele fogo. Agora chegamos ao âmago do mistério. Quem era o quarto homem? A resposta está nas próprias palavras de Nabucodonosor. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses, em aramaico, Barelaim. Essa expressão é crucial. Um rei pagão, educado nos mistérios caldeus, reconheceu algo que transcendia sua própria teologia. A tradição judaica oferece uma interpretação. Era o anjo Gabriel, ou Miguel, enviado como protetor. Mas há um problema com essa leitura superficial. Anjos são mensageiros, executores da vontade divina. O que aconteceu na fornalha foi diferente. Não foi proteção externa, menos foi presença interna. O fogo não foi apagado. A temperatura não diminuiu. Os 3 não foram removidos. Eles foram acompanhados. Aqui está o segredo que muda tudo. Essa aparição é o que os teólogos chamam de teofania pré-encarnada, uma manifestação do próprio Cristo antes de Belém. No Novo Testamento, Jesus afirma: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava presente em todas as intervenções divinas do Antigo Testamento. O anjo que lutou com Jacó, a coluna de fogo no deserto, a voz na sarça ardente, todos vislumbres do Verbo eterno. Mas por que especificamente no fogo? O simbolismo é devastador. O fogo na Bíblia representa 3 coisas: purificação, juízo e presença divina. A sarça ardia sem se consumir. A glória de Deus descia como fogo. O Espírito Santo apareceu em línguas de fogo. O fogo é o lugar onde o divino e o humano se encontram, sem que o humano seja destruído. O quarto homem no fogo revela uma verdade que o cristianismo levaria séculos para articular completamente. Deus não assiste nosso sofrimento de longe. Ele desce, ele entra, ele compartilha. A encarnação, Deus se fazendo carne, estava sendo prefigurada naquele momento. Jesus na cruz não era Deus observando a dor humana, mas Deus experimentando-a. Há ainda uma camada mais profunda. Os 3 jovens foram amarrados, mas dentro do fogo estavam soltos, andando. As correntes da opressão foram queimadas, mas eles permaneceram ilesos. Isso é uma imagem perfeita da libertação espiritual. Não somos removidos das provações, mas somos libertos dentro delas. A presença divina transforma a fornalha de instrumento de morte em câmara de revelação. Nabucodonosor percebeu algo que seus sábios não conseguiram. Aqueles 3 homens tinham acesso a uma dimensão de realidade que o poder imperial não podia tocar. E quando o rei os chamou para fora, eles saíram sem cheiro de fumaça. O fogo havia tocado apenas suas correntes. Isso é redenção. O que nos prendia
é destruído, mas nossa essência permanece intacta. O significado oculto é este: o quarto homem sempre esteve lá, em cada fornalha, em cada provação. Em cada momento em que a fé é testada até o limite, há uma presença caminhando conosco, não para nos poupar da dor, mas para nos transformar através dela. Isso muda a sua perspectiva sobre suas próprias fornalhas? Você consegue identificar momentos em que havia uma presença invisível ao seu lado? Compartilhe sua experiência nos comentários. Se inscreva para a próxima revelação. Dê like se você está começando a enxergar esse mistério de forma diferente. Próximo capítulo. A voz dos antigos. Como os rabinos e a cultura hebraica interpretaram esse evento ao longo de milênios. Os sábios de Israel nunca leram essa história como um simples conto de sobrevivência milagrosa. Para a mente hebraica, cada detalhe carrega camadas de significado que se desdobram através das gerações. O Midrash, menos comentários rabínicos antigos, oferece interpretações que iluminam aspectos que passam despercebidos na leitura superficial. Primeiro, os nomes Ananias significa o Senhor é gracioso. Misael significa quem é como Deus. Azaria significa o Senhor ajuda. Quando você junta os três nomes, forma-se uma declaração teológica completa. O Senhor é gracioso. Quem é como Deus? O Senhor ajuda. Não foi coincidência que esses três específicos fossem escolhidos para esse teste. Seus próprios nomes eram uma profecia do que estava prestes a acontecer. A tradição rabínica ensina que os três jovens representam três pilares da fé judaica: Torá estudo, Avodá serviço, oração e Gemilut Chazadim, atos de bondade. Mesmo na Babilônia, exilados e oprimidos, eles mantiveram essas três colunas intactas. A fornalha, portanto, não era apenas um teste de lealdade religiosa, menos era um teste da própria estrutura da identidade judaica. No Talmud, há uma discussão fascinante sobre o momento exato em que o quarto homem apareceu. Alguns rabinos argumentam que ele estava lá desde o princípio, antes mesmo dos três serem lançados. Outros dizem que ele se manifestou apenas quando a situação se tornou humanamente impossível. Essa disputa revela uma verdade profunda. A presença divina pode estar oculta até que seja absolutamente necessária, menos e então se torna inegável. Há também uma interpretação cabalística poderosa. O número 4 representa a plenitude da criação, 4 direções, 4 elementos, 4 mundos espirituais. Os três homens representavam o humano em sua tríplice natureza menos corpo, alma e espírito. O quarto era a presença divina que completa e transcende. Sem o quarto, há apenas humanidade lutando. O quarto, a teopoiesis, a união entre o divino e o humano. A cultura hebraica também vê esse evento através da lente da Shequina, menos a presença manifesta de Deus que habitava no templo. Quando o templo foi destruído, a pergunta que atormentava os exilados era: Deus nos abandonou? A aparição na fornalha era a resposta. A Shequina não estava confinada ao templo em Jerusalém. Ela podia se manifestar na Babilônia, no território inimigo, dentro de uma fornalha de execução. Deus estava no exílio com seu povo. Os profetas já haviam prometido: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43, 2. A fornalha de Dura foi o cumprimento literal dessa promessa. A fé hebraica não promete ausência de provação, promete presença na provação. Por fim, os rabinos ensinam que essa história é um ensaio da ressurreição. 3 homens entraram na morte e saíram vivos. Suas vestes não foram consumidas. Isso prefigura a vitória final sobre a morte que o judaísmo sempre esperou. O quarto homem, nessa leitura, é o próprio poder da ressurreição entrando na história humana. Como essas interpretações ancestrais ampliam sua compreensão? A sabedoria rabínica adiciona camadas que você não havia percebido? Comente qual interpretação mais impactou você. Se inscreva para não perder o próximo capítulo. Dê like se a profundidade dessa história está surpreendendo você. Próximo capítulo: o caminho para hoje. Como esse mistério antigo ilumina suas fornalhas modernas.
Você pode estar pensando, mas isso aconteceu há 2600 anos. Eu não enfrento fornalhas literais. Como essa história me alcança? A resposta é: suas fornalhas são reais, mesmo que não sejam de fogo físico. E o quarto homem ainda entra nelas. A fornalha moderna tem muitas faces. É o diagnóstico médico devastador que muda tudo em segundos. É a traição que destrói anos de confiança. É a perda financeira que desmorona décadas de trabalho. É o luto que arranca pedaços da alma. É a depressão que queima por dentro, sem chamas visíveis. É a injustiça que amarra você em cordas de impotência, enquanto o mundo assiste indiferente. Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinam algo revolucionário. A fé verdadeira não negocia com a fornalha. Eles disseram ao rei: nosso Deus pode nos livrar. Mas Sergipe não. Essa é a fé madura. Não é a fé ingênua que acredita que nada de ruim vai acontecer. É a fé robusta que diz: mesmo que o pior aconteça, eu não abandono meus princípios. Quantas vezes você enfrentou a pressão de se curvar? A estátua de ouro de hoje tem outros nomes: sucesso a qualquer custo, mentiras convenientes, traição de valores por segurança, silêncio covarde diante da injustiça. A música toca, todos se curvam. E você fica de pé, sabendo que a fornalha está aquecida, mas aqui está a verdade libertadora. Você nunca entra sozinho. O quarto homem, menos essa presença misteriosa que desafia a morte, não abandonou o mundo quando a Bíblia foi fechada. Ele continua entrando nas fornalhas. Às vezes, você não o vê no início. Às vezes só percebe sua presença quando olha para trás e se pergunta: como sobrevivi àquilo? O fogo tem um propósito. Ele não destrói, ele purifica. Queima apenas as cordas, nunca a essência. Suas amarras de medo, de vergonha, de culpa, de limitação, essas sim são consumidas, mas o que é verdadeiramente você permanece intacto. Na verdade, você sai mais livre do que entrou. Há pessoas assistindo sua fornalha agora. Assim como Nabucodonosor, elas esperam ver você ser consumido. Esperam que você desista, que se quebre, que abandone sua integridade. Mas quando você sair, e você vai sair, elas verão algo que não podem explicar. Verão que você não cheira a fumaça, que o fogo tocou apenas suas correntes, não sua alma. A aplicação prática é direta. Pare de pedir para Deus remover a fornalha. Peça para reconhecer a presença dele dentro dela. Pare de questionar por que eu, e comece a perguntar: quem está aqui comigo? A resposta mudará sua postura de vítima para testemunha. Você não está sendo destruído. Você está sendo revelado. E quando eu sair, não Sergipe sair, mas quando sair, você carregará uma autoridade que só o fogo confere. Nabucodonosor promoveu os 3 jovens e decretou que ninguém falasse mal do Deus deles. Sua fornalha se tornará seu testemunho. Sua sobrevivência será sua pregação. Sua liberdade libertará outros. O quarto homem está esperando você reconhecer que ele nunca saiu. Ele está na quimioterapia com você, no divórcio doloroso, na falência, no luto impossível, na solidão que queima. Procure por ele. Ele está lá. Qual é sua fornalha agora? Você consegue identificar a presença do quarto homem nela? Compartilhe sua história menos. Ela pode ser o encorajamento que alguém precisa. Comente sua fornalha e como você está atravessando. Se inscreva, falta apenas um capítulo final. Dê like se essa mensagem está acendendo algo em você. Capítulo final: o chamado. O convite para o próximo mistério que vai explodir sua compreensão. Chegamos ao fim dessa jornada pelo fogo, mas na verdade, estamos apenas no começo. A história do quarto homem não é um episódio isolado. Ela é uma porta que se abre para um padrão que atravessa toda a Escritura. Um padrão de intervenções misteriosas, de presenças inexplicáveis, de momentos onde o véu entre o visível e o invisível se torna transparente. Pense nisso. Se o quarto homem apareceu na fornalha de Dura, onde mais ele se manifestou? Quem era o homem que lutou com Jacó a noite inteira e mudou seu nome para Israel? Quem era o comandante do exército do Senhor, que apareceu a Josué antes da batalha de Jericó? Quem eram as 3 figuras que visitaram Abraão antes da destruição de Sodoma? Menos. E por que uma delas é chamada de o Senhor?
A Bíblia está repleta dessas aparições, menos momentos onde Deus não enviou apenas uma mensagem, mas enviou a si mesmo. E cada aparição revela algo novo sobre sua natureza, seus propósitos e sua paixão obstinada por caminhar entre nós, mesmo quando isso significa entrar no fogo. Você descobriu nessa história que Deus não é um observador distante. Ele é um participante apaixonado. Ele não assiste suas batalhas de um trono celestial confortável. Ele desce para a arena. Essa verdade sozinha pode transformar completamente como você enfrenta os próximos capítulos da sua vida. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Mas há mais mistérios esperando. Há mais revelações escondidas nas páginas antigas, esperando por olhos que queiram ver, além do óbvio. Há símbolos que carregam mensagens para este exato momento da história. Há profecias que se desdobram agora. Há verdades antigas que são urgentemente contemporâneas. A pergunta que fica é: você vai continuar essa jornada? Você vai deixar que essa história do quarto homem seja apenas mais uma história bonita que você ouviu? Ou vai permitir que ela se torne uma lente através da qual você enxerga toda a sua existência? Os 3 jovens saíram da fornalha transformados. Não porque o fogo os mudou, mas porque a presença os revelou. Eles descobriram que eram capazes de algo que nem imaginavam: permanecer de pé quando o mundo inteiro se curvava. E isso só foi possível porque não permaneceram sozinhos. Sua fornalha está esperando. Ou talvez você já esteja nela. De qualquer forma, agora você sabe. Procure pelo quarto. Elihá está lá. E quando você o reconhecer, tudo mudará. O calor continuará o mesmo, mas o medo desaparecerá. As chamas permanecerão, mas a liberdade chegará. A provação não terminará imediatamente, mas a vitória já estará garantida. Este é o fim de um mistério e o começo de muitos outros. A Escritura é um tesouro inesgotável. Cada história esconde camadas, cada palavra carrega peso eterno. E há uma jornada inteira esperando por aqueles que têm coragem de cavar mais fundo. Obrigado por caminhar comigo através desse fogo. Nos vemos no próximo mistério. E quem sabe, talvez você descubra que o quarto homem tem outros nomes, outras aparições, outros segredos que vão incendiar sua fé de formas que você nunca imaginou. O fogo continua queimando. A presença continua entrando e os mistérios continuam chamando. Qual será o próximo mistério que você quer desvendar? Deixe sua sugestão nos comentários. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder a próxima revelação. Dê like se essa jornada transformou sua perspectiva. Compartilhe com quem precisa saber que não está sozinho na fornalha. O próximo mistério já está sendo preparado e ele vai mudar tudo novamente.